Olá a todos! Olá a todos! Vamos lá, hoje a gente começa as nossas aulas sobre sacramentos da igreja. Então, os sacramentos, não sei se vocês lembram que eu falei na primeira aula, mas Jesus, quando ele morreu, né, e ressuscitou, ele deixou pra gente uma ajuda, pra gente viver nessa terra até ele voltar, até a segunda vinda dele. Então, ele não foi embora e falou, vocês que se virem. Não, ele foi lá e deixou um monte de ajuda nesse tempo, para a gente viver nesse tempo que a gente ainda tem aqui na Terra, né? Até ele voltar. Que são essas ajudas? São os 7 sacramentos. Então, não sei se vocês já ouviram falar quais são esses 7 sacramentos, mas a saber, nós temos o batismo, a confirmação ou crisma, chamado de crisma também, a Eucaristia, que é a comunhão, a penitência, nada mais é do que a confissão, a unção dos enfermos, que eu vou explicar no momento certo o que é, a ordem, que é a instituição para quem é padre, né, do sacramento da ordem, para a pessoa se tornar um sacerdote, e o matrimônio, que institui ali a união entre um homem e uma mulher. Então, o primeiro sacramento hoje, o batismo, que a gente vai conversar sobre ele. Então, todo sacramento, ele tem uma matéria, né, ali física, digamos assim, que representa esse sacramento. No caso do batismo, a matéria é a água. Por que a água? Porque a água é fonte de vida e de fecundidade. O batismo é o primeiro sacramento que uma pessoa recebe. Ele abre, digamos que ele é uma porta que se abre para os outros sacramentos, né? Ele abre o acesso para os outros sacramentos. Então, exatamente pela água simbolizar essa fonte de vida e de fecundidade, que isso tem ali um simbolismo. Não sei se vocês já chegaram a ler um pouco a Bíblia, mas existe aquele episódio da Bíblia, né, de que o mundo acabou por água, né, teve o dilúvio. E foi através esse mundo acabar por água no dilúvio, que aí teve a Arca de Noé colocou um casalzinho de cada animal, acho que as pessoas já conhecem essa história, pelo menos por cima, né? Mas o que isso representa, né? Representa, digamos, uma prefiguração da morte para o pecado. Então, essa água representa uma vida nova, né? Significa renovação, significa comunhão com a morte de Cristo. Então, é como se a gente, junto com Jesus, a gente morresse para o pecado e ressurgisse para uma vida nova, para uma vida agora cristã. Então, Jesus ele institui o batismo naquela passagem de Mateus 28, 19 ao 20, em que ele é batizado, né? E depois ele convida, né, os discípulos a fazerem o mesmo, né, e a propagarem isso. Então, para ser batizado, é preciso repetir uma fórmula que a igreja coloca, né, que a igreja deixa ali. E o batismo, ele nasce do sangue e da água que jorram de Cristo na cruz. Não sei se vocês lembram desse episódio também, que quando Jesus ele morre na cruz, um soldado vai lá e espeta uma lança do lado dele e jorra sangue e água. Então, a água representa o batismo e o sangue representa a Eucaristia. Então, a partir do dia de Pentecostes, a igreja, desde o dia de Pentecostes, a igreja celebra e administra o batismo. E para receber o batismo, né, o que é preciso? É preciso, obviamente, a pessoa não ter sido batizada ainda, porque esse é um sacramento que só se recebe uma vez, e no caso, né, dos pais, eles geralmente levam as crianças para serem batizadas. Por quê? Porque a partir do momento que você é batizado, você recebe diversas graças e você passa a ser parte da família de Deus, do corpo da igreja. Você passa a se tornar católico. Por isso que ele é um sacramento tão importante. Ah, mas eu sou adulto e não sou batizado ainda. Tudo bem, os adultos também podem receber o batismo, né? Mas a tradição é que se batizem as crianças, né? Que desde criança você já batize, né? O seu filho, a sua filha. Ainda de preferência com poucos dias de vida, porque é através do batismo que a gente pode entrar no céu. Então vocês lembram que quando eu fiz a introdução da nossa aula, eu contei para vocês que Jesus, quando ele morreu, né, ele ficou 3 dias, ele desceu à mansão dos mortos, ele desceu ali no Sheol, né, que a gente fala, que é onde estavam Adão e Eva, onde estava ali todo mundo que morreu e era justo do tempo de Adão e Eva até a vinda de Jesus. Ele foi lá, o que ele fez lá? Ele foi, além de anunciar o evangelho, ele foi batizar essas pessoas. Só entra no céu quem recebe o batismo.
Hoje a igreja tem ali digamos, é aceito pela Igreja Católica o batismo de algumas religiões cristãs. Enfim, porque senão muita gente ia deixar de participar do céu. Ah, Letícia, mas e as pessoas que não são batizadas, mas são boas, né? Então a tradição da igreja fala que existe. Isso não é uma doutrina oficial, tá? É algo ali da tradição da igreja. Ainda não, a gente não sabe para onde vão essas pessoas que não receberam o batismo, mas foram pessoas boas em vida, ou bebês que não receberam o batismo, mas enfim, não cometeram nenhum pecado. Então, para onde estão essas pessoas? A gente diz que essas pessoas estão no limbo, né? Não sei se vocês já ouviram falar do limbo. O limbo é um lugar neutro, que não tem a presença de Deus, obviamente, mas não é um lugar cheio de sofrimento igual ao inferno, mas é um lugar que as pessoas estão ali. E espera-se, né, diz a tradição, que quando Jesus voltar, ele vai batizar essas pessoas que estão, ele mesmo vai batizar essas pessoas que estão no limbo. Então é algo que não é uma doutrina oficial, que oficialmente a gente não sabe para onde vão as pessoas que não são batizadas, mas foram boas, mas existe aí essa teoria, né? Então, quando as pessoas recebem o batismo, por que é tão importante receber o batismo, né? Porque quando você recebe o batismo, você recebe 3 virtudes, que a gente fala que são as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Então, após o batismo, né, você deixa de ser pagão e se torna cristão. O que é se tornar cristão? É se tornar parte da Igreja Católica Apostólica Romana. O pecado original, quando você recebe o batismo, ele é perdoado, né? Todos os seus pecados são perdoados, especialmente o pecado original. Mas aí a pessoa vai perguntar: então eu perdoo o pecado original, mas por que depois eu tenho que me confessar, né? Porque as consequências do pecado original permanecem na gente, né? Que é aquilo que eu comentei com vocês da concupiscência. Então a nossa tendência para o pecado permanece. O que é apagado em nós é o pecado original, é a culpa original. Mas a nossa tendência para pecar continua, né? Que é como se fosse assim: eu resolvi o problema da doença hereditária, mas eu continuo com as consequências daquela doença ainda vivendo. Quem que pode batizar, né? Então, geralmente, o padre ou o diácono batizam a criança ou o adulto. Mas, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, né? Repetindo uma fórmula que tem no catecismo da igreja, que é: eu te batizo fulano de tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e derrama um pouco de água benta, ou se não tiver água benta, água normal, na cabeça da criança. Sei lá, às vezes você está num lugar que não tem água, não tem ninguém, não tem um sacerdote, você mesmo pode batizar aquela pessoa usando essa fórmula. E também a gente tem o batismo de desejo, né? Que são aquelas pessoas que gostariam de ser batizadas, que às vezes foi anunciado o evangelho para elas, mas elas não tiveram oportunidade de se batizar. Essas pessoas também entram no céu, também elas se tornam parte da igreja, da família da igreja. Letícia, eu fui batizada, mas agora eu não quero mais ser batizada. Não tem como desfazer o batismo. O batismo, ele fica para sempre. Ele é um selo que está na sua alma. Então, não dá para desfazer o batismo. Bom, eu acho que por hoje é isso. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Um abraço, até o próximo sacramento.